Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos trazer mais um vídeo, um resumo do discipulado, com o tema chamado para uma vida de frutificação, a lição de número 12. Mas antes, vamos fazer uma breve oração, entregando a Deus este trabalho, esta transmissão, que seja feita à vontade dEle. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, te agradeço, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos, por este momento de estar aqui, Senhor, para participar desta transmissão e pregar a Tua palavra. Deus, abençoa aqueles, Senhor, que irão assistir esse vídeo, que eles possam ser tocados pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a lição de hoje vamos abordar no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A introdução, o autor nos revela o seguinte: o fruto do Espírito consiste das qualidades de Cristo manifestada na vida diária do crente, através do amor de Deus derramado nos corações. 3 perguntas com suas respectivas respostas. Vamos para a primeira. Qual é a condição do homem separado de Cristo? A primeira resposta é: o homem natural que não compreende as coisas de Deus. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 da palavra de Deus. A gente vai ver o seguinte texto. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. A palavra de Deus nos revela o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja que o homem que está distante de Cristo, que está separado de Deus, ele não compreende as coisas espirituais, porque tais coisas só podem ser compreendidas através do Espírito Santo de Deus. Então, se o homem está distante de Cristo, distante de Cristo e distante de Deus, ele não vai conseguir compreender tais coisas, tais assuntos. Uma situação que a gente pode trazer para uma compreensão é a passagem de Nicodemos, quando ele vai atrás de Cristo, certo? E começa a fazer perguntas a Cristo, e Cristo responde a ele acerca do novo nascimento. E ele não compreende. Por que ele não compreende? Porque ele estava distante de Cristo. As coisas naturais para ele eram as coisas normais. Então tudo aquilo que Cristo falou para ele, na visão dele, na ótica dele, era loucura. Nicodemos não conseguia compreender porque estava distante de Deus, estava distante do Espírito de Deus. A mesma situação é nos dias atuais, que nós vemos o homem distante de Deus, sem compreender as coisas espirituais, e ele a define tais coisas como sendo loucura para ele. A segunda resposta é: uma pessoa governada pelos próprios instintos. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 12. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 12. A palavra de Deus nos revela o seguinte. 2 de Pedro 2 e 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. A passagem aqui de 2 de Pedro está falando dos falsos mestres, falsos doutores. Eles estão tão distantes de Deus que são governados pelos seus próprios instintos, pensamentos e vontades. E aqui na palavra de Deus nós observamos que o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que estes são como animais irracionais.
que seguem a natureza, feito para serem presos, mortos, blasfemando do que não entendem. Eles perecerão na própria corrupção. O que vemos hoje em dia são pessoas que são adeptos de suas próprias vontades, seus próprios desejos. Tudo o que está neste mundo, para eles convém, para eles são lícitos. Então essas pessoas que são amantes das coisas mundanas, elas vão perecer na própria corrupção. São como animais irracionais que não compreendem nada, estão totalmente distantes de Deus. Uma pessoa que não tem em sua vida o Espírito de Deus, Romanos 8 e 9. Vamos ver a mensagem do apóstolo Paulo no livro de Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então vejam o que o apóstolo Paulo está falando na carta aos Romanos. Vós, porém, não estáis na carne. Ou seja, ele está trazendo a mensagem para que os cristãos daquela localidade. Assim, mas no Espírito, se é, veja que ele bota como se fosse uma dúvida, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esta pessoa não é dele. Então veja a situação, que a condição da pessoa que está distante de Deus, ela não tem o Espírito de Deus habitando nela. Essa é uma das condições. A outra condição é uma pessoa totalmente governada pelas obras da carne. Gálatas 5:19 ao 21. Veja que coisa interessante e bastante forte. 5:19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja que o apóstolo traz essa mensagem aqui aos Gálatas. Ele ratifica uma mensagem anterior das pessoas que não herdarão o reino dos céus. E aqui ele fala que quem pratica essas obras da carne, da qual você tem agora há pouco, ela não vai herdar o reino de Deus. Ou ela se conserta, se arrepende e tem um novo nascimento em Cristo Jesus, e através do Espírito Santo de Deus tem a sua vida restaurada, ou ela não vai herdar o reino de Deus. A segunda pergunta: do que consiste o fruto do Espírito? Não se trata de vários frutos praticados separadamente, mas de um só fruto, que consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 11. Efésios, capítulo 5, versículo 11. Vamos ver o texto da palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que não dê brecha, não dê crédito, não faça amizade com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque hoje em dia nós vemos várias pessoas fazendo coisas erradas para ter sucesso na vida, para ter sucesso financeiro, um sucesso amoroso, um sucesso acadêmico, mas tudo fruto
de coisas ilícitas que fizeram para chegar em determinada posição, em determinado lugar. Só que o que é que acontece? Quando nós observamos isso e vemos do nosso lado que a gente está praticando as coisas corretas, fazendo as coisas corretas, bate uma tristeza. E o inimigo quer que essa tristeza ela seja enorme para que a gente comunique com as obras infrutuosas, para que a gente tente ir para o lado do que está errado. Só que essas pessoas que praticam essas coisas erradas, ela vai colher lá na frente. Qual a forma que elas vão colher, eu não sei. Mas o que se planta, se colhe. Você não vai plantar um fruto bom e colher um fruto mau, e nem vice-versa. Você nunca vai plantar um caroço de abacate esperando que nasça um pé de abacaxi. Não vai acontecer. Então o apóstolo Paulo diz isso: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-las. Só para ratificar, o fruto do Espírito, a gente tem a maneira de dizer os frutos do Espírito. Não são os frutos, são o fruto. Mas como a gente compreende? Simples. Quando você pega um fruto e vai estudar toda a dinâmica do seu organismo, nós vamos observar que ele possui diversos nutrientes, diversas vitaminas, mas tudo dentro de um único fruto. E é isso que o fruto do Espírito a gente pode entender. Não são vários frutos, é um único fruto. É um fruto que tem as suas vitaminas, seus nutrientes, para uma melhor compreensão. É o oposto das obras da carne, levando o homem a ter um viver dirigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, permitindo-o subjugar o poder do pecado. Romanos capítulo 8, verso 5 ao 14. Vamos ler Romanos capítulo 8, 5 ao 14. Porque os que são segundo a carne, inclinando-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade, nem pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então observe que o apóstolo Paulo aqui afirma que o nosso corpo está morto por causa das obras da carne. Morto no significado, no sentido de que está separado e distante de Deus. Mas se o Espírito de Deus ele passa a habitar em nós, aquele qual ressuscitou a Cristo dos mortos, ressuscitará também o nosso corpo mortal, ou seja, o nosso corpo que estava morto nas obras pecaminosas será ressuscitado, um novo nascimento, para as obras frutuosas do Espírito de Deus. Mas para isso é necessário que nós tenhamos dentro de nós a habitação do Espírito Santo. Vamos dar continuidade. É a prova da nossa participação na natureza divina, nos livrando da esterilidade e da cegueira espiritual. 1 de Pedro, capítulo 1, 3 ao 9. 1 de Pedro 1, 3 ao 9. Vamos ler o seguinte texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança incorruptível,
e contaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Veja que texto poderoso. Aqui fala da revelação, a ação de graça pela esperança da salvação. Essa esperança se dá pelo fato da ressurreição de Cristo Jesus. Apesar de nós estarmos um pouco tristes mediante a tantas tentações que nós temos, principalmente agora, neste momento que estamos vivendo aqui, às vezes nós ficamos abatidos, tristes, como diz o texto, por causa de tantas tentações. Mas isso é para que a prova da nossa fé, ela seja mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo. E que através disso nós nos encontramos em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não tendo visto, nós o amamos, e não vendo agora, nós cremos na alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da alma. Veja que interessante. Essa é a esperança de todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. E a terceira e última pergunta, ele vai destrinchar cada vitamina, se assim eu posso ilustrar, cada vitamina deste fruto, cada nutriente deste fruto. Quais são as qualidades do fruto do Espírito? O primeiro é caridade, que é o amor, é o interesse e busca do bem para todos que nos cercam, sem querer nada em troca. Romanos 5:5. Vamos observar o texto, Romanos 5:5. A partir do verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é uma das qualidades do fruto do Espírito. O gozo, a alegria e felicidade baseada no amor, na graça e nas promessas de Deus. Salmos 119, verso 16. Salmos 119, verso 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Que nós possamos sempre estar alegres nas leis, nos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Deus. O gozo é uma alegria que é baseada na promessa, na graça de Deus. É uma alegria inexplicável. O gozo é aquela alegria que, mesmo quando tudo aparentemente está dando errado, e você talvez não saiba nem mais qual será a saída ou uma solução, o seu coração se enche de alegria, pois nele tem a esperança de Deus, a esperança da promessa de Deus. Isso é o gozo. A paz é a tranquilidade no coração e na mente,
certeza interior de tudo está bem entre nós e Deus. Romanos, capítulo 15, verso 33. Romanos 15 e 33. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. A partir do verso 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Deus de paz. Sabe aquele momento de guerra, tribulação e tentação? A tribulação está terrível, que você olha para o lado, seu vizinho só espera a sua queda. Você olha para o outro, o vizinho que pode ajudar não ajuda. Você olha para os lados possíveis que você possa olhar e não encontra ninguém para ajudar. E parece que nada mais vai fazer sentido. Mas o Deus de paz, que habita dentro de você através da pessoa do Espírito Santo, ele conforta a sua alma, ele te dá tranquilidade. E naquele momento que todos aqueles que estão ao seu redor, que não querem estender a mão, fica se questionando: como é que pode? Tudo dando errado e essa pessoa continua tranquila. Parece que não acontece nada. Parece que ela não está nem aí para as coisas. Mas a verdade é que a sua mente, o seu coração, está sendo tranquilizada pelo Deus de paz. Longanimidade, qualidade de suportar ofensas, paciente e tardio em irar-se. Efésios 4 e 2. Vamos observar o texto. Livro de Efésios 4 e 2. A partir do primeiro. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então veja, a longanimidade é na qualidade de suportar ofensas, é ser paciente, evitar irar-se, enfurecer-se. Isso é uma das qualidades do fruto do Espírito, algo que muitos de nós precisamos, principalmente mais e mais nos dias atuais. Benignidade, o constante desejo de não querer magoar ninguém, nem tampouco lhe provocar dor. Efésios 4 e 32. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu estava comentando nessa lição ontem com um jovem no discipulado e dizendo a ele o seguinte, que a ciência, ela já é comprovado pela ciência, algo que a Bíblia já conta há mais de 2000 anos atrás. A não liberação do perdão, ela pode ser e vai ser fatal para o ser humano. Uma passagem que nós podemos frisar para melhorar esse contexto, uma passagem que eu não lembro o nome em si dos personagens, só lembro um, mas vai ajudar na compreensão. O rei Davi, certa feita, ele estava com seu exército protegendo determinada localidade, uma área rural, se não falha a memória. E ele solicitou ao seu mensageiro que fosse a uma fazenda pedir alimento para ele e para os seus soldados. E o dono daquela fazenda não gostou nada disso, porque achava que só porque ele era rei, ele tinha o direito de se aproveitar das iguarias, vamos assim colocar, nessa palavra, das coisas que tinha na fazenda dele. E ele ficou muito furioso, ficou irado,
e disse ao mensageiro que não ia mandar nada. O mensageiro voltou e disse ao rei Davi. O rei Davi prontamente não gostou, porque o rei Davi, junto com o seu exército, estava também protegendo aquela localidade. O rei Davi, no momento de ira, o que foi que o rei Davi pensou? Ele disse: olha, ajunte os soldados aí, vamos destruir aquela fazenda. Só que a esposa deste homem, ela foi sábia. Ela reuniu um grupo de pessoas, fez a alimentação, levou para o rei Davi e o exército dele e pediu misericórdia, porque o marido dela não sabia o que estava fazendo, não sabia o que estava falando. Ao saber disso, o homem ficou mais irado ainda. O interessante é que o texto ele diz o seguinte: e a mão do Senhor pesou no coração. Ou seja, aquele homem ele teve tanta mágoa, tanta ira, ficou tão furioso, não conseguiu liberar o perdão e nem conseguiu pedir perdão pela atitude dele, que ele veio a óbito, faleceu. A raiva levou ele a óbito, ao que tudo indica um ataque do coração. Mas veja, hoje, se você for pesquisar, a ciência fala que quanto mais você tem guarda mágoa e ira dentro do seu coração, você pode sim ter um ataque cardíaco. Veja que interessante, a Bíblia tem um relato de mais de 2000 anos atrás, e a ciência hoje, ela aplica essa verdade no conceito científico. Mas vamos dar continuidade. Bondade, amor e zelo pela verdade. Lucas 7, 37 ao 40. Lucas 7, 37 ao 40. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestra. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes. E ambos dizem: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, porque pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Então veja, Jesus aqui na passagem da pecadora que ungiu os pés de Jesus, fala sobre a bondade, o perdão. O Simão ele não compreendia porque Jesus permitia. Se Jesus era profeta, porque ele permitia que uma pecadora limpasse os pés dele? E Jesus traz essa parábola dos credores e mostra a ele que a bondade ela tem que liberar o perdão das pessoas que estão arrependidas em situações difíceis. Mas Simão, na visão dele, ele achava que o pecado daquela mulher era o suficiente para que ela fosse ignorada, que ela não merecia arrependimento, que ela não merecia perdão através do arrependimento. E Jesus mostrou que não é assim. Sabe o que acontece hoje em dia, meus amados? O nosso irmão, ele peca, ele erra, e a gente escanteia, a gente deixa de lado, quando na verdade nós devemos estar prontos para ajudar e resgatá-lo. Devemos ter cuidado para não perder o amado irmão para as obras do inimigo, pois é isso que ele quer. Primeira coisa, quando um irmão peca, ou quando nós pecamos, o inimigo coloca logo na nossa mente: os irmãos vão te escantear, eles vão te deixar de lado. E se a gente não for em busca dessa pessoa, o inimigo vai colocar na mente dele que aquilo que o inimigo falou é a verdade. Mas vamos continuar. Fé, fidelidade e lealdade constante
ao Senhor. Mateus 23 e 23. Mateus, capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que por contribuir com a obra do Senhor, seja com atividades presenciais, ou seja com os dízimos e as ofertas, elas acham que já está bom, que já está tudo tranquilo, que o seu lugar está garantido, mas não é assim. Jesus mostrou que isso é uma hipocrisia, que para que você não seja considerado hipócrita, você deve fazer todas as coisas em conjunto, como por exemplo, tanto oferecer o dízimo e a oferta, como praticar a fé, a misericórdia, né? Fazer o juízo, manter a fé, como ele mesmo disse. Não é fazer uma coisa e omitir a outra, é fazer as duas coisas. Não pense que a contribuição que você dá para a sua igreja é o suficiente para garantir o seu lugar no reino de Deus. Não, você tem que praticar a fé, a misericórdia, não é fazer uma coisa e omitir a outra. Mansidão, moderação, é alguém que se ira por amor à justiça, quando necessário, e humilha-se quando preciso. 2 Timóteo 2:25. 2 Timóteo 2:25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então veja, mas irmão, a ira não é um pecado? É, irmão. Mas o que o autor aqui tá querendo nos trazer é a não conformidade com as injustiças. Quando ele diz assim, a moderação é alguém que se ira por amor à justiça, é não estar conformado com as injustiças praticadas. Quando for necessário, nós iremos ficar furiosos, inconformados, mas não pecando. Tem um texto bíblico que diz, irai-vos, mas não pequeis. Olha, não se conforme, mas cuidado para não pecar. E nós devemos nos humilhar quando for necessário. Temperança, controle e domínio próprio sobre os nossos desejos e paixões. 1 Coríntios 7 e 9. O texto bíblico nos revela o seguinte através do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 7 e 9. Paulo explicando acerca do casamento. Aí o texto diz o seguinte, a partir do verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, ou seja, solteiro. Mas se não pode conter-se, casem-se, que é melhor casar do que abrasar-se. Ele está falando aqui da questão da fornicação, das relações sexuais fora do casamento. Esse texto aqui está falando também da temperança, o domínio próprio, que hoje em dia nós vemos na mídia, né, em filmes, em séries, novelas, muitas insinuações sobre relações sexuais, pessoas disputando quantas pessoas ficaram numa balada, ficaram com 5, 6, 10, 20 ao longo de sua trajetória, quantas mulheres pegou e vice-versa, quantos homens pegaram. Temos que ter o domínio próprio do nosso corpo, da nossa carne, para que nós não caímos nessas tentações. Como o apóstolo Paulo fala, se vocês não conseguem se conter, os solteiros, casem-se, pois é melhor do que fornicar, é melhor do que pecar. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Temos que ter temperança, controlar os nossos desejos carnais. O fruto do Espírito é a comprovação da nossa ligação completa com o Senhor Jesus. João 15, 1 ao 16, que fala
da figueira, a figueira verdadeira. O fruto do Espírito é a comprovação da nossa ligação completa com o Senhor Jesus, João 15, 1 e 16. Como planta, precisamos da chuva, Deuteronômio 32 e 2, do vento, Atos 2 e 2, do sol, Malaquias 4 e 2, da seiva das raízes, Romanos 11 e 17. Então, meus amados, esse foi a aula de número 12 da nossa lição do discipulado. Foi um pouco mais extensa, até porque o conteúdo não podia ser tão enxuto, tão resumido, porque ele é amplo, ele precisa ser abordado com mais tempo. E espero que tenham gostado, que Deus abençoe a vida de vocês, a todos aqueles que estavam acompanhando, que Deus ilumine a vida de vocês e compartilhe, mande para pessoas que estão em dúvida sobre o que é ser cristão, sobre quais são os procedimentos da vida cristã, o que é que Deus faz em nós através do poder do Espírito Santo. Nesta aula de hoje nós vimos o fruto do Espírito, e para aqueles que são crentes há muitos anos e novos convertidos que ainda não compreendem, eles possam compreender melhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer uma oração entregando a Deus esse momento, agradecendo a Ele por esta oportunidade, orando pelos enfermos, para aqueles que perderam seus entes queridos, que Deus possa consolar os corações aflitos. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo, por este momento e esta palavra que o Teu Espírito nos concedeu através da Bíblia Sagrada e através da lição que o Teu servo produziu. Pai querido, ilumina, Senhor, a cada um de nós para que possamos compreender e praticar tudo aquilo que aprendemos hoje. Ilumina, Senhor, a nossa mente e nos dê força. Vejam todos aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão no hospital, os que estão em casa, presos, Deus, por causa da enfermidade. Tenha misericórdia, Senhor, da vida de cada um. Aqueles que perderam seus entes queridos, Deus, estende tuas mãos. Deus, consola os corações aflitos. Pai querido, vejam aqueles que estão mentindo, que estão se aproveitando deste momento tão difícil que o mundo está passando, que a nossa nação está enfrentando. Pai, que se for a tua vontade, o Senhor possa fazer o mesmo com eles, da mesma forma que o Senhor permitiu que acontecesse na vida do rei Nabucodonosor. Deus, tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas, ilumina a nossa mente, abençoa os nossos líderes, Deus, os líderes cristãos, católicos. Pai, que o Senhor possa abençoar o nosso presidente, dando sabedoria e livramento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz de Deus.